galerinha, aqui é o Ravi. Eu vou mostrar as figurinhas do meu irmão. Estou com gás, olha tanto. As figurinhas que não sobe. Olha, Brasil, dourado, cara. Essa não tem todos do jogo, que ele tá no misterioso. Desenho dourado aqui, ó. Pra vocês. Aqui, ó. Mostrar até pra vocês. Pinóquio, um bocado de coisa. Eu acho bonita essa daqui, ó. Do Brasil. Mas de cartinha bonita mesmo não tem. Que é?